paz do Senhor, minha irmã e meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, que hoje seja um dia produtivo, abençoado, cheio da presença de Deus na tua vida. Hoje vai ser uma palavra para nós refletir a cada dia mais aqui na terra. Que o Senhor venha abençoar e que você faça um bom aproveito dessa palavra de Deus que estamos aqui para fazer notória neste dia. Eu vou estar lendo aqui em Êxodo, do início do capítulo, a partir do capítulo 1, a partir dos versículos 15 em diante, porque teve a geologia de Moisés aqui nesse momento, e que Deus venha trabalhar em cada coração, e que o Espírito Santo de Deus habite em cada coração da forma que for entendendo essa passagem do Senhor aqui na Bíblia. Porque é falando sobre a vida de Moisés, você vai entender que o Moisés, ele é um filho de hebreu, não é filho de egípcio. Mas a gente vai entendendo que o decorrer da história é uma história bem famosa, é uma história que todo mundo gosta de ler, onde todo mundo também gosta de pregar essa passagem. Mas a gente vai bater um foco da palavra de Deus para entender melhor ainda. Às vezes a gente só fala daquilo, o Moisés abriu o mar, o Moisés derrotou o faraó, mas a gente tem que entender o termo do que foi falado, por que ele chegou a derrotar a faraó, por que ele abriu o mar. Antes disso tudo, Moisés passou por várias adversidades na sua vida. Ele é um menino que foi nascido, mas não foi tirado das cinzas, e sim das águas. Eu vou começar lendo aqui sobre as parteiras. Poupam a vida dos recém-nascidos. As parteiras, para você ver como é a situação de uma vida. Vamos ler antes de eu começar a explicar detalhes por detalhes sobre a vida dessas parteiras, que eram umas mulheres de Deus. E o rei falou às parteiras das hebreias, das qual o nome de uma era Cifrá, o nome da outra Puá, e disse: quando ajudastes no parto as hebreias e as virgens, sobre os assentos, se for o filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: pois fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venha a elas. Portanto, Deus fez as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó e todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem
lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Você vai procurar entender assim, irmão, o que você quer dizer com parteiras? Por que você está lendo sobre a parteiras? Porque aquelas mulheres, por elas ser parteiras, elas eram umas mulheres temente a Deus. Elas não estavam ali por acaso. Elas não estavam ali para matar, porque elas estavam a serviço de Deus. Você vê que Faraó, ele mandou matar todos os meninos que nascesse homem. Todos os bebês que nascesse homem. Mas você para autoavaliar que ele só queria que as meninas vivessem. Mas as parteiras temente a Deus sempre falou, não, elas vão nascer e nós vamos deixar eles viverem. E deixou os meninos viver, até que os meninos nasceram. Mas quando o Faraó descobriu que elas estavam deixando todos os meninos vivos, ele falou que quando nascesse homem agora ia lançar no rio. Tá? É uma palavra de Deus a qual nós estamos estudando para que a gente venha entender quem é Moisés, da onde que ele veio, para onde que ele vai. Então são aqui palavras do Senhor Jesus Cristo. Essas parteiras eram mão de Deus. Você vê que em alguns versículos elas falaram aqui, ó. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida. Você vê que o rei, o faraó, ele estava ali, pedindo que matasse os meninos, e chamou elas, porque elas estavam conservando a vida daquelas criancinhas. Então não era diferente. Deus, ele quer fazer uma diferença no meio de nós. Quando pensa que está mandando matar, Deus está mandando, faça que viva. Quando pensa que o inimigo mandou sumir com você, pensa, Deus mandou você aparecer. É assim. E o Senhor não tem outra estratégia que possa nos falar. Logo, em seguida, partindo para o capítulo 2, nasce quem? Moisés. Tá? Vamos lá. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com bertume e pés, e pondo nela o menino, após nos juncos e borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e a sua donzela passeava pelas bordas do rio. Aleluia. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, e viu, abrindo, e viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de uma compaixão a ele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama,
das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas tenho tirado. Então, para entender o que Deus estava querendo falar sobre isto, essa passagem, você via que todos os filhos do homem Faraó queria jogar onde? No rio. Justamente aonde a sua filha ia apanhar água. E lá ela encontrou um cestinho. Então, ela pegou aquele cestinho dentro do rio e ela não sabia o que tinha dentro. Quando ela abriu, ela viu um bebê chorando. Aquele bebê, ele só sabia chorar. Ela não sabia quem era. Tanto que a menina, a irmã de Moisés, acompanhando aquele cestinho, você vê que está aqui. Eu não estou inventando nada. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. A irmã de Moisés foi chamar uma hebreia para criar aquele menino para ela. Para você ver quanta diferença aconteceu. Quantas diferenças aconteceu nessa passagem. A primeira irmã dele acompanhou o cestinho até onde fosse que alguém pegasse. Quem pegou? A filha de Faraó. A irmã dele foi chamar uma das hebreias para ver que crie para ela. Você vê que a diferença mora aí. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Quem era a mãe do menino? A mãe dela também. Chegou até a filha de Faraó e ela amamentou o menino nos seus seios. Tá? E então ela criou aquela criança. E então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Ela tomou o menino e criou. Mas mais tarde, você vai entender que a passagem no próximo versículo vai falar sobre isso. Ela retornou com o menino já grande para a mão da filha de Faraó. Tá? Para entender melhor, assim você acha que foi fácil para aquela hebreia que era a mãe do menino, que estava ali naquele momento? E então a hebreia já voltou com Moisés para as mãos da filha de Faraó, aonde ela deu continuidade àquela criança. Moisés já grande, naquele lugar, e a filha de Faraó que pôs o nome de Moisés nele, naquela criancinha. O versículo 10 está dizendo: e sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas tenho tirado. É agora que nós vamos entender. Moisés era um menino que ele não renasceu das cinzas, mas sim foi tirado das águas.
Você vê que Moisés era um menino muito querido entre todas aquelas crianças que foram nascidas ali no Egito. Você vê que Moisés, ele, por ver algumas violências naquele território, ele teve que ser uma outra pessoa. Moisés não aceitava violência com mulher, com criança, com ninguém. Quando a gente vai entender o contexto bíblico, foi que ele matou um egípcio. Mas ele matou porque ele não aguentava ver mais aquela violência naquele local ali. Tá? Mas vamos entrar aqui no contexto para a gente entender melhor ainda. E aconteceu naquele dia que o Senhor Moisés, já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Você viu que Moisés estava cansado de ver violência, então que ele viu ferindo um outro egípcio, e ele foi e a matou. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tenho posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensais matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Você vê que justamente viram e Moisés achou que ninguém tinha visto. Alguém viu. Por quê? Até as suas mãos proclamavam sujas também de sangue. Tá? E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhe o rebanho. E vindo delas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou águas em abundância, e abeberou o rebanho. E disse à sua filha: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o, para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, e qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terras estranhas. Você vai entender que mesmo que aquele rei ali em Midian, que ele defendeu, uma das
das irmãs, que eram 7 mulheres, né, 7 filhas daquele do sacerdote de Midian, ele mesmo foi e mesmo tempo chamou. Ele e Deus, mais uma vez, ele ordenou isso acontecer. Moisés defendeu aquelas 7 filhas daquele homem. E o homem, as meninas quando chegaram em casa, elas falaram para o pai que um homem salvou ela dos pastores. Aleluia. E que Deus venha trabalhar na vida delas. E trabalhou. Porque o próprio pai mandou ir buscar o homem para que coma pão na mesa deles também. A diferença é que quando Moisés não sabia quanto que ele valia ali naquela terra. Não valia espécie de dinheiro, não. É uma espécie de ser humano carinhoso com as almas. Estava cansado. Nasceu para não ver violência. Ele apenas se defendia. Tá? Moisés não gostava muito da violência dos egípcios, que tratava todo mundo como se fosse qualquer um. Veio aí também a morte do rei. Quando chegou a morte do rei, veja o que aconteceu. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Se vê que o Senhor ouviu o clamor de Moisés. Moisés clamou a Deus. Clamou a Deus por arrependimento de ter feito aquilo ali. Está explicando aqui. Está bem claro o que a Bíblia está relatando. Que logo depois da morte daquele rei, que morreu o rei do Egito. Está aqui, ó. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Eles serviam a Deus. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se de Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para o filho de Israel e conheceu o Deus. Deus fala com Moisés também no meio da sarça. Tá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levantou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte dos Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Você vê que Moisés falava também com Deus. Deus não acusou Moisés lá do seu passado, da morte daquele egípcio. Deus amou ele. Deus abraçou ele.
E Moisés via a sarça ardendo em fogo e ouviu a voz de Deus saindo de dentro do fogo, dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu a Deus dizendo: eis-me aqui. Lembrando que quando Samuel também ouviu a voz de Deus, que chamou também 2 vezes Samuel, Samuel, que Samuel achava que era alguém que estava chamando ele, mas quando a gente vai entender os capítulos e os versículos, ele também diz: eis-me aqui. Muitas das vezes, quando a gente não examina as escrituras, a gente fica perdido. Moisés aqui ouviu a voz de Deus e diz: eis-me aqui. E disse: não te chegueis para cá, tira os teus sapatos e os teus pés de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse-me: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Por quê? Porque Moisés lembrou que ele tinha feito um assassinato lá atrás. Tinha cometido um erro lá atrás. Mas quando o Senhor chamou ele e falou que ele era o Deus do teu pai, que era Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele encobriu o rosto. Ele temeu. Encobriu o rosto. Mas o Senhor não estava ali para acusar ele. O Senhor em nenhum momento chegou ali para acusar ele. Olha o que Deus falou com ele. E disse o Senhor: tenho visto atentamente as aflições do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Que eu falei que Moisés não gostava de violência. Moisés não gostava que ninguém maltratasse o outro ser humano que estava ao redor dele. Mas lá no fundo, Moisés estava clamando a Deus, que estava cansado de tanta violência na terra do Egito. Ele não mudou. Tá aqui, ó. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus desceu na terra para falar com Moisés e conversar com Moisés ali, face a face, cara a cara. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar de Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e dos Fariseus, e do Evel, e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Certamente, Deus falou com Moisés.